E nosso texto em João capítulo 3, estamos pegando o bonde andando, assim por falar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o versículo 16, a segunda parte, ele repete o versículo 15, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Eu quero hoje falar sobre o amor de Deus, a partir de João 3, e um contraste serve para clarificar, esclarecer. Um contraste serve para realçar alguma coisa. Eu gostaria hoje para demonstrar e clarear e mostrar o amor de Deus. Eu queria usar como pano de fundo, poderia fazer isso com várias religiões, falsas religiões, claro, mas eu escolhi hoje usar o pano de fundo de Islã. Islã, a religião com o maior número de adeptos do mundo, a religião que mais cresce no mundo, a religião que cresce com mais rapidez no mundo, e a religião que ocupa as manchetes, os noticiários e os relatos de ataques terroristas, assassinatos em massa, ataques terroristas. No mundo inteiro não passa muito tempo se a gente ouvir de alguma tragédia ou calamidade que vem de tal religião, tal chamada religião. O Alá do Corão não é o mesmo que o Deus da Bíblia. Alá em árabe significa Deus, assim como Deus em português, com D maiúsculo, estamos falando sobre o Deus da Bíblia, mas a palavra Deus se refere apenas a uma deidade. A própria Bíblia usa essa palavra com D minúsculo, indicando uma deidade falsa que não é Deus. Mas o Alá do Corão não é o mesmo que o Deus da Bíblia. O Alá do Corão, ele quer fazer de você um muçulmano. O Deus da Bíblia, ele quer nos libertar. A religião muçulmana, a palavra Islã, ela significa submissão ou rendição. Alá quer fazer de você um escravo da religião. A religião islâmica, a religião muçulmana. Deus quer nos libertar. Diz o relato que uma menina de 11 anos, árabe, cristã, mora num país árabe, eu não recordo qual país exatamente, mas lá estava essa menina ouvindo um teólogo estudioso muçulmano explicar das maravilhas do Alcorão e da religião islâmica. E ao final da palestra, discurso, lição, não sei o que era, esta menina se aproximou deste erudito muçulmano, e ela fez a seguinte pergunta para ele em particular. Ela perguntou assim: me mostre no Alcorão, onde diz que Alá me ama, como a pecadora que eu sou, e eu me tornarei uma muçulmana. Aquele teólogo erudito, estudioso muçulmano, parou por um instante, diz o relato, ficou pensando por alguns momentos. Aí depois, em silêncio, ele partiu, sem dar uma resposta. Por que será que aquele estudioso muçulmano que conhece as escrituras islâmicas não pôde mostrar para aquela menina, não pôde responder a pergunta de que se Alá a amasse como ela era, ela se submeteria, ela se tornaria uma muçulmana? O teólogo saiu surpreso, não falou nada. Por quê? Porque Alá não está interessado e nem tão pouco ama o pecador. Alá não está interessado nem pouco ama o ímpio, ou o perdido,
ou aquele que está desviado ou caído em sua fé. Na realidade, Allah só demonstra um tipo de amor, e eu uso essa palavra amor com A minúsculo e entre aspas, e com bastante liberdade da expressão. Esse tipo de tal amor que ele tem, é um amor altamente condicional. Não era o amor ágape da Bíblia. É um amor altamente condicional e muito caro de ser conseguido. Como assim, pastor? Você sabe por que os muçulmanos se explodem? Porque eles comandam aviões e jogam os aviões em prédios, porque eles colocam explosivos em volta de si e se explodem, porque eles cometem ataques suicidas. Sabe por quê? Eles estão tentando granjear o amor e o favor do Allah deles. O amor, entre aspas, de Allah é um amor altamente condicional e altissimamente caro. Isso contrasta com o amor de Deus. E tem mais, esse amor condicional de Allah é apenas e tão somente, exclusivamente para muçulmanos. Se você não é muçulmano, Allah te odeia. A Bíblia fala que o nosso Deus, Ele ama todo mundo. Porque Deus amou o mundo. Não está falando Deus amou os crentes, Deus amou os cristãos, Deus amou os batistas, Deus amou os... Deus amou o mundo. Allah não está interessado em ninguém que não seja muçulmano. E mesmo assim, muçulmanos se matam, se flagelam, sacrificam para tentar ganhar esse amor. Ora, se o amor tem que ser granjeado e merecido e ganho, não é amor. Não é amor. O ódio que os muçulmanos têm em geral pelos não muçulmanos, e se você não faz ideia do que eu estou falando, busque se inteirar. O ódio que os muçulmanos têm dos não muçulmanos é apenas uma reflexão do ódio que o Allah tem para os não muçulmanos. Nada mais. Eles apenas estão refletindo e ecoando o ódio que Allah tem pelos não muçulmanos. Da mesma forma que o nosso Deus ama e o amor de Deus deve refletir em nós. O nosso amor pelo mundo reflete o amor que Deus tem pelo mundo. Da mesma forma que ontem e na semana passada e a cada semana nós saímos e nós levamos o amor de Deus, levando o Evangelho de Deus, levando as boas novas, que Jesus veio e pagou o nosso preço, e nós levamos isso, por quê? Porque estamos refletindo o amor de Deus. Sabe como o muçulmano evangeliza? Eles invadem uma área, colocam uma arma na sua cabeça e falam, vai ser muçulmano? Não. Próximo. Sem exagero. Semana passada houve aquele ataque em Bangladesh. Essa equipe de evangelização muçulmana invadiu um hotel, armados, apontaram a arma de uma pessoa. Se aquela pessoa pudesse citar um versículo do Alcorão, ele seria poupado. Se a pessoa não pudesse citar um versículo do Alcorão, ele era morto ali na hora. Um tiro. O ódio que os muçulmanos têm dos não muçulmanos reflete o ódio que Allah tem dos não muçulmanos. O amor que nós devemos ter pelo mundo reflete o amor que Deus tem pelo mundo. Eu não estou aqui pegando no pé do Islã, eu estou apenas citando esse exemplo, mas toda falsa religião é a mesma coisa. O Alcorão mesmo afirma, que acho que eu estou exagerando de alguma forma, eu vou fazer uma coisa que eu nunca pensei em falar, eu vou ler do Alcorão aqui atrás do púlpito. Não vai ficar em pé, não, pode ficar sentado. Alcorão, no Shura 3, versículo 31 e 32, diz assim, diga Maomé, isso é Allah dizendo para Maomé pregar, dizer, se amares Allah, então me siga, e Allah lhe amará e perdoará os seus pecados e suas falhas. E Allah perdoa e é misericordioso. Diga, obedeça a Allah e o profeta. Mas, se eles desviarem, então certamente Allah não ama o incrédulo. Está escrito no livro sagrado deles. Allah não
ama o incrédulo. Aqui o incrédulo é quem não crê em Alá, que somos nós, por exemplo. Alá não ama o incrédulo, Alá não ama quem não é muçulmano, Alá não ama quem não crê nele. O nosso Deus, Ele ama todo mundo. Ele ama o ateu, Ele ama o espírita, Ele ama o macumbeiro, Ele ama o muçulmano, Ele ama o budista, Ele ama todo mundo. Deus amou o mundo de tal maneira. O contraste que a Bíblia faz a isso, de que Deus nos ama, oferece seu amor para todos que queiram. Esse amor é um dom gratuito, pago por completo, sem condições. Sabe, você está aqui hoje, você odeia Deus, você não crê em Deus, você não é salvo e não quer salvação, você cospe no nome de Cristo, você chuta a cruz do Calvário. Deus me ama. Eu não tenho tempo para Cristo, eu não tenho tempo, respeito por Cristo. Cristo lhe ama. Eu não amo Ele, Ele lhe ama. Eu odeio Ele lhe ama. Eu não acredito que Ele exista, Ele lhe ama. Eu não vou segui-lo, Ele lhe ama. Deus ama. A religião e a falta de conhecimento bíblico geraram uma visão deturpada, uma visão equivocada, uma visão falsa de Deus e do amor de Deus. Foi gerada uma visão de que Deus, Ele quer crentar você. Como assim, Paulo? O que quer dizer crentar? Deus quer fazer de você um batista, ou de um assembleiano, ou um protestante, ou um presbiteriano, ou um episcopálio, ou um seja lá o que for. Deus não quer crentar você. Deus não quer fazer de você um batista. Eu sou um pastor batista, numa igreja batista. Eu estou lhe dizendo, Deus não quer de fazer você um batista. Isso não é a prioridade de Deus. Deus não quer fazer de você um assembleiano, ou um presbiteriano, ou um seja lá o que for, ou uma bola de nevano. Pois é. Deus não está interessado nisso. Deus quer acima de tudo e primeiramente te libertar. Só isso. Ele quer te libertar. Ele quer libertar do pecado e do salário do pecado. Ele quer libertar do pecado de qual nós somos prisioneiros. Ele quer libertar do salário e o destino do pecado, que é a morte e o inferno. É isso que Deus quer fazer. Ele quer libertar você do poder do pecado e do destino do pecado. Jesus falou isso, exatamente isso, lá em Lucas 4,18. Ele falou assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Veja bem, ele falou um bocado de coisa aqui, mas 2 vezes ele falou sobre libertar. Deus, Ele quer, acima de tudo, nos libertar. Libertar os cativos, libertar aqueles que estão oprimidos. Cativos e oprimidos pelo pecado. Deus quer fazer isso. Jesus aqui no Novo Testamento, em Lucas, estava na sinagoga lendo, mas ele estava lendo de Isaías, capítulo 61, versículo 1, que fala assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da sua vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes. Se vê no Velho e no Novo Testamento, Deus está dizendo que o seu propósito é libertar. Libertar os presos, os cativos, os oprimidos, que Deus quer nos libertar. Contrastando com o Islã quer dizer o quê? Submissão. Se você olhar os muçulmanos, eles vivem sob regras rígidas. Mulheres não podem sair de casa desacompanhadas por um parente próximo. Na Arábia Saudita, mulheres são proibidas por lei de dirigir.
Eu acho uma boa ideia quando vejo certas, mas deixa para lá. Elas têm que andar cobertas, enroladas, muitos países, elas andam com o mosquiteiro preto, você não vê nem os olhos dela de fora. Me diga uma coisa, isso é liberdade? Eles não podem comer isso, não podem fazer aquilo, tem que jejuar aqui, tem que fazer aquilo ali. Isso me parece muita liberdade. Deus quer nos libertar, gente. Quer nos libertar de religião, nos libertar do pecado, nos libertar do salário e o destino do pecado. E o mundo precisa entender o amor de Deus. O mundo não entende o amor de Deus. O mundo pensa que precisa ganhar. Tem muita igreja cristã, onde os adeptos vivem para agradar a Deus. Vivem tentando de alguma forma merecer o amor de Deus. De alguma forma ganhar e merecer a salvação através de coisas que venham fazer ou não fazer. Isso não é liberdade. O amor de Deus, ele é gratuito, ele é completo. E esse entendimento do amor de Deus, ele precisa e deve começar pela igreja. Se o povo que se chama pelo nome de Deus não entende o amor de Deus, como que nós vamos levar esse amor de Deus ao mundo? Se eu perguntar, a maioria das pessoas, se eles acham que são salvos, que vão para o céu, se Deus ama eles, sim, por quê? Eu já ouvi muito essa, por exemplo, porque Deus conhece as minhas obras. Gente, se o amor de Deus fosse depender das nossas obras, Ele não amava a gente. Se o amor de Deus, para mim, dependesse das minhas obras, Deus não me amava. Louvado seja Deus, que o amor dele não depende de mim, depende dele. A Bíblia fala que os nossos atos de justiça, Isaías fala, são como trapos de imundícia. Não fala o nosso pecado, a nossa injustiça, fala a nossa justiça. Aquilo que a gente faz de bom são como trapos de imundícia. Sim, Deus me ama porque eu persevero. Não, quem persevera por você é Cristo. Se dependesse da minha perseverança, eu nunca estaria no céu. Eu vou para o céu não porque eu persevero, mas porque Jesus é suficiente e Ele até hoje persevera intercedendo por mim. E se você é salvo por você, o diabo vem e fala, ei Deus, olha ali o seu filho, olha ali a sua filha, olha o que ele fez ou deixou de fazer. Jesus chega e fala, Pai, bota na minha conta. Eu estou vendo o que ele está fazendo, mas está por mim. Ele intercede por nós. Sabe o que interceder? É se colocar no meio. O diabo vem e acusa, Jesus se intercede e fala, deixa comigo, está na minha conta. Está na minha conta. Está no Calvário, está pago. Está resolvido, está enterrado, não se fala mais do assunto. Isso chama-se liberdade. Nos livrou do poder e do destino do pecado. Eu quero hoje falar sobre o amor de Deus. Olhe comigo Romanos 5 e versículo 8. Quero falar algumas pouquíssimas coisas sobre o amor de Deus. Eu não vou nem tentar fingir aqui que eu vou falar e fazer jus ao amor de Deus. Mas eu quero pelo menos arranhar um pouquinho a superfície. Romanos 5:8 fala assim, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A primeira coisa que nós precisamos entender, a primeira coisa que o mundo precisa entender é que Deus ama o pecador. Deus ama o pecador. É o que Deus é o que Deus faz. Ele ama o pecador. O pecador não precisou deixar de pecar para ser amado por Deus, porque Deus ama o pecador. Aqui em Romanos 5:8 fala assim que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8 fala que Deus prova, Deus mostra,
Deus só não fala, Ele faz. Deus prova o seu amor. E que quando Cristo morreu, éramos todos o quê? Pecadores. Não, é porque você precisa parar de pecar. Cristo morreu por mim quando eu ainda era pecador. Cristo morreu por mim, sendo nós ainda pecadores. Deus amou antes de qualquer nenhum de nós amar a Ele. Tá, muita gente acha, eu amo Deus. Você só ama Deus porque Deus amou primeiro. Então, baixa a crista. Olha o que fala aqui, 1 João, a carta, 1 João 4,10. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. O amor está nisso. O amor está nisso, em que não fomos nós que amamos Deus, mas Ele nos amou e mandou seu Filho morrer por nós. Diga uma coisa, quando Jesus morreu na cruz aqui, quem estava vivo? Não? Pois é. Cristo morreu por nós, porque Deus nos amou primeiro. 1 João 4,19, 9 versículos adiante. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então o fato que você ama Deus é apenas uma reflexão de que Deus lhe amou primeiro. Agora, o que dizer de quem não ama Deus? Bom, aí fica a questão. O nosso amor para com Deus é uma reflexão do amor dele para nós. O amor com que amamos ou não amamos vem dele, versículo 16 que nós lemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho. Você daria o seu filho pelo seu melhor amigo? Você daria o seu filho pelo seu cônjuge? Agora imagine você dar o seu filho por alguém que lhe odeia, é seu inimigo, não quer saber de você, cospe na sua cara, lhe rouba, lhe ataca, lhe agride. Pastor, isso não faz sentido. Não, não faz. Mas esse é o amor de Deus. Deus ama o pecador. E nós devemos refletir esse amor. Olha comigo em João 3,16 que nós lemos. Deus pagou o preço do pecado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Veja bem, Deus não pagou parte do pecado. Do preço do pecado. Deus não pagou metade. Deus não pagou a entrada para a gente depois pagar as prestações no carnê. Não, Deus pagou tudo. O salário do pecado é a morte. O preço do pecado é a morte. Alguém vai ter que pagar essa morte. Ou vai ser nós no inferno eternamente, ou vai ser Cristo na cruz. Ele já morreu, já ressuscitou, o preço foi pago. Mas quem pagou o preço foi Ele. Por isso que o amor de Deus é de graça e livre, porque já foi pago. Você e eu não precisamos fazer absolutamente nada para recebermos e sermos alvo do amor de Deus. Nada. Absolutamente nada. A gente achar que resta pagar ou fazer alguma coisa para merecer esse amor de Deus ou a salvação de Deus, é a mesma coisa que dizer que a obra de Cristo não foi suficiente. É dizer que o sangue de Cristo não é eficaz, não é bom bastante. É dizer que nós temos algum pecado maior do que Jesus é capaz de pagar. É a mesma coisa que dizer que Jesus morreu à toa. Dizer que Jesus morreu em vão. Lá em Gálatas capítulo 2, versículo 21. Não aniquilam a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Paulo aqui está dizendo, olha,
eu estaria anulando a graça, porque se a justiça vem da lei, ou seja, se a justiça vem de alguma coisa que eu possa fazer, se a justiça vem de eu cumprir a lei, se a justiça vem da lei, então para que Cristo morreu? Se eu posso pagar os meus pecados, se eu posso merecer o amor de Deus, se eu posso ganhar a salvação, para que Cristo veio? Se eu posso ser bonzinho, ir para a igreja, ler a Bíblia, fazer isso, fazer aquilo, e merecer a salvação, então para que Cristo veio morrer na cruz? Cristo veio morrer na cruz porque nós somos incapazes, completamente incapazes, desqualificados, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há nada que você possa fazer. Por isso que Deus falou, se eu não pagar e der como um dom gratuito, o céu vai ser um lugar muito vazio. Não vai ter ninguém lá. E por isso Ele pagou o nosso preço. Olhe comigo para João 8,36. Deus, e isso aqui é o X da mensagem de hoje. Deus, Ele quer libertar o pecador. Religiões querem escravizar. Religião fala assim, se você não for desta igreja, se você não for adepto desta religião, denominação, você não vai para o céu. Isso não é libertar, isso é aprisionar. João 8,36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando Deus fala, Ele está falando exatamente o que Ele quer dizer. Se pois o Filho vos libertar. Veja bem, é a Igreja Batista Metropolitana que liberta alguém aqui? Não. É o pastor Roberto que liberta alguém aqui? Não. Quem liberta é o Filho. E se o Filho vos liberta, verdadeiramente, de fato, sem dúvida, sem equívoco, para valer, 100%, pode confiar, sereis livres. Sereis livre. Deus quer nos libertar, primeiramente, do pecado. O pecado é como uma corrente, como uma corda invisível. Ela aprisiona, ela enlaça. João 3,32 fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade. João 17,17, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. O que vai nos libertar? A verdade. O que é a verdade? A palavra de Deus. O que vai libertar é a palavra de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Porque a pregação da palavra é o poder de Deus para salvar o crente. É a palavra, é a verdade. Por isso que aqui a coisa mais preeminente é a palavra de Deus e a pregação da palavra. Aqui na nossa igreja nós temos nosso tempo de louvor, mas a maior parte do nosso culto é dedicado à palavra de Deus e à pregação da palavra. Muita igreja por aí, o culto demora 3 horas, é 2h30 de ien, requebrado para cá e para lá, umas dancinhas, uns passinhos. Dos outros 30 minutos, 15 é a mensagem, o resto é anúncio, uma coisa ou outra. Ah, mas se pegar mais do que isso, o povo sai para fumar um cigarro lá fora, dar uma voltinha, esticar as pernas. Se é uma igreja assim, está cheio. Quem procura igreja assim, está cheio de igreja assim por aqui. Infelizmente. A igreja deve focar na pregação da palavra. Por quê? Porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ah, não são os louvores que vão libertar. Não, não são. Como é que você sabe? A Bíblia fala. Me mostra o que fala, que os louvores vão libertar ninguém. Os louvores vão salvar ninguém. Os louvores vão trazer verdade para ninguém. Nada contra o louvor, gente. Não estou, sabe?
E quando eu falo louvor, não é o que se passa de louvor por aí. Romanos 8:2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Me livrou, me libertou, me livrou da lei do pecado e da morte. O que foi? A lei do Espírito. Que lei é essa? A palavra de Deus. Você quer ser libertado, quer ser liberto do poder do pecado? Corra para a Bíblia. Conheça a Bíblia. Conheça a Bíblia. Não saiba a respeito. Conheça a Bíblia. Conheça a verdade vos libertará. Uma vez que somos libertos, então e só então, podemos ser servos da justiça. Peraí, pastor. Servos da justiça? Romanos 6:18. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Veja bem, você aqui esta noite, você é salvo. Você era servo do pecado. Você era escravo do pecado até você ser libertado pela salvação. Você conheceu a verdade, você aceitou a verdade, você recebeu a Cristo e você foi liberto e você foi salvo. Pois bem, naquele instante você passou de ser um servo do pecado para ser um servo da justiça. Mas antes você precisa ser liberto. É isso que Deus quer fazer, primeiramente, te libertar. Existem multidões de pessoas no mundo hoje que estão tentando servir a Deus, mas estão presos e escravos do pecado, porque nunca conheceram e não conhecem a verdade. Você encontra pessoas por aí, sabe, evangelizando. Eu fui crente. Alguém já ouviu alguém falar isso? Eu fui crente. Você foi crente? Mas eu não sou mais. Não, então você nunca foi. Então você nunca foi. É como falar, eu era um ser humano, e você é o que agora? Eu sou um troço agora. Eu sou uma coisa. Eu sou um treco. Não, gente, mas você nasce humano, você morre humano. Já que estamos no assunto, quando você nasce homem, você morre o quê? Homem. Não quero ser mulher. Problema teu, você está confuso. Eu queria ser homem, nasci mulher. Problema seu, você está confuso. É a mesma coisa. Alguém falar que era crente, mas deixou de ser? Não, você nunca foi. E você? Eu era homem. Não, você não era homem, você ainda é. Eu lembro, anos atrás, estava nos Estados Unidos, entrando num banco. Educado como eu sou, vinha o que eu pensei, uma mulher atrás de mim. Eu abri a porta para ela. Eu pensei que era uma mulher porque ela estava usando um lindo vestido florido. Eu só percebi quando ela passou por mim e falou, obrigado, em inglês. Qual é o nome daquele que os homens têm aqui? Quem? Nó de Adão? Pois é, aí eu vi aquele nó de Adão e aquele obrigado. Quase que falei, volta. Abra a porta você mesmo. Aquilo era uma mulher? Não, aquilo era um homem. Confuso, coitadinho. Confuso. Quem nasce mulher, morre mulher. Quem nasce homem, morre homem. Quem nasce cachorro, morre cachorro. Quem nasce humano, morre humano. E uma vez crente, você é comprado por um bom preço. Você foi feito filho de Deus, João fala. Feito filho de Deus. Eu deixei de ser. A minha filha aqui não pode deixar de ser minha filha por mais que ela queira. É só pegar um pouquinho de cabelo e fazer um exame de DNA comprovado. Uma vez feito filho de Deus, acabou. Você está sujeito aos privilégios e às responsabilidades, que inclui levar açoitada. Deus açoita todo aquele que recebe como filho, se precisar. Mas se estáis sem disciplina, então não sois filhos, mas bastardos. Uma vez crente, você está sujeito aos privilégios e responsabilidades.
de um filho, de uma filha de Deus. Por quê? Porque Deus lhe ama. Deus não salvou você porque você deixou de pecar, e nem Deus vai deixar de amar você porque você começou a pecar. Deus lhe ama, ponto. Você não foi salvo porque você mereceu, você não vai perder porque você desmereceu. Deus quer nos libertar para sermos aquilo que fomos criados para ser. Até que nós somos libertados, por isso que Deus quer libertar a gente, até nós sermos libertos do pecado, nós não podemos ser aquilo que Deus nos criou para sermos. Lá em Efésios 2, versículo 10, fala assim: porque somos feitura sua. Isso quer dizer, nós somos criados, Deus nos fez, nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Sabia que Deus preparou boas obras para você e eu fazermos? Está lá. Nós só poderemos andar nessas boas obras que Deus preparou para nós, sabe quando? Quando nós fomos libertos. Até sermos libertos, o plano que Deus tem para você, a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, que Deus tem para mim e para você, vai ficar engavetada. Porque precisamos ser libertos. Liberdade para fazer justiça e não liberdade para fazer o que der na telha. Eu imagino que Deus fique enojado com isso, porque eu sei que eu fico. Tais cristãos, pessoas que se chamam de cristãos, que dizem, nós somos livres em Cristo, fomos libertados, podemos fazer o que nós quer. Podemos viver como nós quer. Podemos fazer toda espécie de torpeza, toda espécie de pecado, toda espécie de abominação, porque estamos livres. Nós não estamos debaixo da lei. Não, mas você foi feito servo da justiça, não da injustiça. Nós não fomos libertos para viver para o mundo e o pecado e a carne. Nós fomos libertos para sermos servos da justiça. E para que ninguém confunda isso com salvação, eu li o versículo 10 de Efésios 2. Os dois versículos que antecedem o versículo 10, geralmente é o 8 e o 9. Que diz o quê? Porque sois salvos pela graça. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras. Para que ninguém se glorie. Então as obras não são para nos salvar, as obras são porque nós fomos salvos. Mas Deus, Ele quer primeiro te libertar. Não ser livre impede de sermos o que fomos criados para ser. Agora o triste é isso. Cristo vem, liberta da escravidão, do pecado. Cristo vem e liberta do salário do pecado. Agora o crente, nova criatura em Cristo, não está mais sobre as correntes e as cordas do pecado. Ele não é mais servo ou escravo do pecado, mas ele faz o seguinte, ele se voluntaria. Ele se torna um voluntário do pecado. Quem é salvo não está sob o poder do pecado. Quem é salvo não é um servo do pecado. Quem é salvo peca porque escolhe livre e espontânea vontade. O mundo não. Todos nós aqui um dia éramos pecadores sem salvação, a gente pecava porque isso era linguagem natural, natureza natural, é o que o pecador faz, ele peca. É o que o perdido faz, ele peca. Ele não tem o espírito que habita, ele não tem o espírito que vive. Uma vez salvo, você tem. Mas quando você peca, quando eu peco, é por escolha. A gente fala, eu não preciso, mas eu vou. O pecado não tem autoridade, não tem poder, mas eu vou, porque eu quero. É como numa guerra, sabe? Tem uma guerra aqui,
O exército pode convocar todos os jovens de 18 a, 25 anos. Mas quem tem 26 anos não é mais obrigado, por lei, mas ele pode o quê? Voluntariar. Eu vou. Mas não precisa, mas eu quero ir. Muito nobre fazer isso para defender o seu país. Não tão nobre quando você faz isso para servir o pecado. Triste é quando Deus nos liberta e nós voluntariamente voltamos para as cordas do pecado e lá ficar naquela teia, presos inúteis, quando Cristo nos libertou. E o diabo colocou a teia dele, nos enlaçou. E a vontade de Deus está parada, estacionada. Porque de libertos voltamos a ser servos voluntariamente do pecado. Deus não quer de fazer você um crente, um batista, um assembleiano, um presbiteriano, um anglicano, seja lá o que for ano. Deus quer te libertar. Porque só quando nós somos libertos é que nós podemos fazer o que Deus preparou para fazermos. Deus, Ele quer perdoar, Ele quer libertar, Ele quer salvar do inferno. Deus sabe mais do que eu e você o que é o inferno. Se Deus pudesse abrir uma cortina e mostrar-nos o que é o inferno, transformaria a sua vida. O inferno é uma coisa tão repugnante que toda falsa religião não acredita no inferno. É impressionante. Toda seita e falsa religião não crê no inferno. Céu ou nada? A aniquilação da alma. Muçulmano é assim, muçulmano vai para o céu, se for bom muçulmano, se não for, simplesmente desaparece. Mormons, Testemunho de Jeová, Adventista, a Igreja Católica, que é no purgatório, isso vai para o inferno, você fica lá fritando por algum tempo, aí depois você vai para o céu, depois de pagar os seus pecados. Espírita não tem inferno, você reencarna, e reencarna, e reencarna, e reencarna. Aqui é o inferno. Ah, tá. Apenas a verdadeira religião bíblica crê no inferno, porque a Bíblia fala que existe o inferno. E a Bíblia fala porque existe porque Deus criou para o diabo e seus anjos. E o inferno nunca foi destino para nenhum ser humano, mas o diabo enganou a humanidade, traiçoeiro, mentiroso como é. E hoje multidões morrem a cada dia sem Cristo e vão para o inferno. E Deus quer nos libertar, para que nós possamos dizer para outras pessoas que eles não precisam ir para o inferno. Que existe um céu. E que Deus ama a cada um. E pagou o preço altíssimo, a vida do seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E você e eu só vamos fazer isso se nós formos libertos. Libertos. Por que você não veio evangelizar? Eu estava ocupado com... O que seja é o que está ali escravizando. Trabalho, estudo, lazer, família. Gente, eu entendo que de vez em quando não dá. De vez em quando acontece um imprevisto, acontece um contratempo. Eu entendo, gente. Isso não quer, sabe, evangelização não é uma coisa que a gente faz por uma obrigação. Não, é um dever e uma alegria que nós vemos. Eu entendo, tem vezes que não dá. Eu entendo, mas a sua vida inclui falar para outras pessoas perdidas como nós éramos. Se você é salvo hoje é porque alguém levou o amor de Deus para você. E se aquela pessoa naquele dia estivesse muito ocupada, ou distraída, ou preocupada com outra coisa? Como é que você ia ficar? Como eu falei hoje nos anúncios, tudo que é feito
aqui na igreja, tudo que Deus nos proporciona é tendo uma coisa: levar o amor de Deus para as pessoas. Só isso. Às vezes você encontra alguém evangelizando, a pessoa de repente até é salva, mas tem um problema. Está passando por uma dificuldade, precisa de uma palavra de exortação ou admoestação, como falamos hoje de manhã. Uma palavra de ânimo, um convite à igreja. Sabe o que é isso? É refletir o amor de Deus. O muçulmano, ele vem com armas, bombas, explosivos, para amedrontar você à submissão. Outro dia eu vi um vídeo de um valentão queimando uma Bíblia. Pegou uma Bíblia, pegou um isqueiro, assinou a Bíblia e ficou lá. Ô valentão, vai em frente à mesquita e faça isso com o Corão. Vá, valentão, para ver. Vai lá, vá. Sabe por quê? Deus fala, deixa o tolo ser tolo. Deixa o ímpio ser ímpio. Quem é ímpio, continue sendo ímpio. Deixa ele para lá. O Corão fala, mata. Corta a cabeça. Não tenha piedade nem dó de crianças, idosos, mulheres. Matem todos. Deus fala, perdoe. Deixa para lá. Essas feministas que vão para a igreja, em frente de igreja, sejam elas católicas ou que seja, não interessa, de igreja, e fazem a maior bagunça lá. Porque estão sendo oprimidas. Gente, vai lá na mesquita dos muçulmanos que oprimem muito mais as mulheres. Na França teve uma convenção de muçulmanos, entrou duas feministas que protestaram. Foram parar no hospital, gente. Literalmente, foram parar no hospital as duas. Você ouve isso num protesto dentro de uma igreja, quando entram, desrespeitam, seja lá qual for a religião. Sabe por quê? Porque o amor de Deus não depende de você acreditar nele, amar ele, ser bonzinho para ele, segui-lo. Deus ama. E assim como essas religiões refletem o ódio do Deus dele, a nossa fé deve refletir o amor de Deus. Mas precisamos ser libertos. E precisamos ficar longe e não voltar para os laços do pecado. Voluntariamente. Igreja é para isso, é para treinar, equipar e preparar para a tarefa de levar o Evangelho. E igreja não salva ninguém. Se você acha que vai para o céu, porque você frequenta essa igreja há 5, 10 anos, sinto muito, essa igreja não vai salvar você. Eu não vou salvar você. Quem salva é Deus, porque Deus lhe ama. E vamos orar. Pai amado, obrigado pelo seu amor.